Queridas irmãs, queridos irmãos, acolhemos hoje a palavra da nossa salvação. E o evangelho que hoje iremos rezar é Marcos capítulo 7, de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre, os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com tradições que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, vamos pouco a pouco conhecendo aquilo que está no coração de Jesus. E hoje, segundo Marcos, Jesus toca em um acento, em um ponto que é central no seu evangelho. Praticar a norma e viver uma vida apostolicamente, profundamente pastoral. Ir ao encontro das pessoas. Cuidar das pessoas. Afinal, como discípulos e discípulas, eu me encontro mais no grupo dos fariseus e mestres da lei ou no grupo dos de Jesus? Muitas vezes nós não percebemos, mas as nossas atitudes são hipócritas. Elas não revelam aquilo que ensinamos e pregamos, mas pelo contrário, ela revela o quanto não entendemos ainda do Evangelho, da vida de Deus, porque queremos engrenar um ritmo próprio da nossa vida sem considerar a vontade de Deus. Viver a tradição sem vida é normativizar um estilo de cristianismo que não nos faz pessoas transcendentes, que não apontam para o céu. Abandonamos a lei de Deus, os ensinamentos, muitas vezes para ensinar o que está em nós, os nossos próprios preceitos e costumes. Porém, precisamos ver se de fato estamos no caminho de uma experiência autêntica, transformadora. Porque o nosso papel não é apenas conservar, o nosso papel é viver a fé. Não nos iludamos. O cristianismo que está embasado em leis, em normas, em preceitos, em condenações, não conhece nada desse Jesus que vem para curar, cuidar e salvar, que é a expressão do rosto apaixonado de Deus por cada um de nós, que nos convida ao cuidado também. E ele dá o exemplo aqui, o cuidado do pai e da mãe. Mas o que está em jogo profundamente é: observo ou não a lei? Cuidado, porque há muitas leis que, ao invés de gerarem vida,
geram mortes. Principalmente quando a gente descuida dos vulneráveis. Abençoe-vos o Deus que vos convida à vida e ao cuidado. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. Tua voz suave ressoa em mim, uma nova vida, amor sem fim, terra e céu unidos, comunhão, seguindo teus passos a missão, paraíso em terra construir, num só coração amar e servir, sempre passo a passo peregrinar, e tua vida, amado, aos poucos minha vida ganhará. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, onde mais iria? Só tu tens palavra de vida